Olá, amigos queridos. Que maravilha estarmos hoje aqui, reunidos neste dia de Natal, dia 25. Lembrando que Natal é todos os dias. Como diz o tema da nossa palestra, sempre é Natal. Quando que será sempre Natal, né? Vamos lá. Antes de fazermos a nossa prece e começarmos, eu vou ler uma poesia do livro Antologia Mediúnica do Natal, de Chico Xavier, por vários espíritos, e o espírito desta súplica de Natal é a Aparecida. Então vamos lá. Amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória sublime, ouve a nossa oração. Ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos reúne ao teu amor. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti a força para sermos, em teu nome, irmãos uns dos outros. Mestre do eterno bem, sustenta as nossas almas a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine a senda, não somente na luz de teu santo Natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre. Que já foi uma linda prece, não é, meus irmãos? Então, que nós, imbuídos pelo espírito natalino, desse ser que dividiu a humanidade, dividiu o tempo em antes e depois dele, desse conquistador do coração, do amor, para que suas bênçãos se derramem sobre cada um de nós e nossos familiares, hoje e sempre. Nós pedimos a permissão para iniciarmos esta conversa de hoje, dando graças a Deus, graças a Jesus. E é isso, meus irmãos. Que lindo, né? A noite de Natal nos lembra o quê? A estrela, os anjos, noite feliz, não é assim? Por que que essa noite foi uma noite feliz, né? E é rememorada? Nós sabemos que, historicamente, convencionou-se que o Natal seria, né, no dia 25, e até Emmanuel fala, né, que vem um natalício de Jesus, do ser mais importante, perto do natalício do tempo, que é um novo ciclo que se inicia, né, de um ano. E nesse momento de dezembro, desde o início, todas as, apesar da correria, né, que embora nós vivamos num mundo ainda muito material, num mundo voltado para ainda para o consumismo, né, aquela correria de compra isso, compra aquilo, compra não sei o quê, é também um momento de congratularmos, de nos reunirmos, onde os corações ficam mais sensíveis nesse período, não é verdade? Então, é um momento onde a espiritualidade também utiliza-se dessa amorosidade para, né, nos melhorar o ambiente fica melhor, mais leve. Da mesma forma, Joana, que é a pessoa, o espírito que nos inspirou no tema de hoje, sempre é Natal, fala que na época de Jesus, na época do nascimento de Jesus, houve uma mudança também, um pouco de mudança na psicosfera. O mundo belicoso teve um período, naquele momento ali, um descansozinho, porque Otávio Augusto, que era o imperador romano, ele tinha uma visão mais de moral, de seriedade, e trouxe cultura, né? Trouxe música, e mesmo as nações que estavam subjugadas estavam num clima de esperança. Então foi um período muito. Essa vinda de Jesus trouxe esse progresso. E até hoje, né? Depois de Jesus, embora para nós possa ter decorrido muitos e muitos anos, milhões, né, séculos, para o tempo de Deus, né, ele é pequeno. Então, Jesus, ele veio trazer essa divisão no tempo, o que era antes e depois. Todo o planeta, né, o mundo ocidental se prepara nesse ambiente do nascimento de Jesus. E essas energias e essas vibrações são todas utilizadas em prol do nosso planeta. Então é um momento realmente onde os corações ficam mais mobilizados ao amor,
né? Há o perdão. Muitas vezes nós passamos em revista, né? O que que eu fiz esse ano? Nossa, será que eu poderia ter feito diferente? É o momento de nós realmente pesarmos e falarmos, não, o que que pode ser diferente, né? Então, Joana, ela vem trazendo esse sentimento, toda essa questão que envolveu historicamente o nascimento, o momento em que nasceu Jesus, independente do dia, né? Hoje convencionou-se que foi dia 25, então a realidade que nós criamos é que é dia 25 e todo mundo se move. E o importante é o quê? O sentimento, é a emoção, não um dia específico, né? Agora, o que nós podemos fazer é que esse dia seja todos os dias no nosso coração. Sempre vai ser Natal. Sempre vai ser Natal quando nós trabalharmos aquilo que Jesus, o nosso mestre, nos ensinou. E ele, que é o nosso modelo e guia, ele que é o governador planetário, sempre está a nos convidar, né? A convidar para que ele nasça aqui dentro do nosso coração, né? Que nós possamos fazer desse coração uma manjedoura. E como que nós podemos fazer com que Jesus nasça sempre? Ele pode nascer todos os dias no nosso coração, à medida que nós estendemos a mão para alguém, à medida que nós ouvimos alguém, à medida em que nós aprendemos ou nos mobilizamos ao perdão, né? Entendendo, o olhar para nós, sabermos quais são as nossas limitações, o que que nós podemos mudar em nós, aquilo que pode ser melhorado, fortalecer as nossas virtudes, né? Fortalecer tudo que nós fazer brilhar a nossa luz, porque foi isso que Jesus veio nos ensinar. O que que ele falou? Vem, vai fazer brilhar a tua luz. Não se coloca uma candeia embaixo do alqueire, ninguém coloca uma luz embaixo da cama para iluminar. Não, você vai iluminar em cima, que aí ilumina tudo, não é assim? Tanto que as luzes, né, ficam na parte de cima para poder iluminar. A gente vai usar para procurar alguma coisa, né, embaixo da cama, mas se nós queremos iluminar, nós precisamos trabalhar o quê? As nossas virtudes. E ele nos ensinou inúmeras com o Sermão da Montanha, né? Nos concitando a essas mudanças, nos dizendo que a felicidade está nessa transformação, nos dizendo que aqueles que choram, nós que choramos ainda nesse mundo que está em processo de transformação, nós seremos consolados. Ele diz que não veio para quem é são, e sim para aquele que está doente. E ele começou a nos ensinar desde o minuto em que ele nasceu, desde o minuto em que ele estava sendo gerado, né? No seio de Maria. Então, ele vem nos ensinar as lições de quê? Da humildade, da simplicidade. Ele não precisou de palácios, não precisou de espada. Por quê? Porque ele veio para trazer a paz, o amor, iluminar as nossas vidas. Ele é o sol, ele é o caminho que leva ao Pai. É aquele que, né, me seguir, né, terá a vida. Por quê? Porque os ensinamentos dele nos levam a esse processo de autotransformação, de mudança interior. E qual é esse ensinamento? Que nós foram inúmeros. E o amar ao próximo como a si mesmo é um processo, já é um começo. Quando nós colocamos em prática a regra áurea, nós, que é o quê? Fazer ao teu próximo aquilo que gostaria que fosse feito. Então, o Natal, ele pode ser sempre e todos os dias, à medida que nós utilizamos as ferramentas que nós temos, os instrumentos que nós temos para essa autotransformação e o exercício da caridade, que é colocar esse amor em ação, junto ao outro, nas pequenas coisas do dia a dia. Muitas vezes nós queríamos, né? Eu lembro que quando éramos crianças, muitas crianças, às vezes conversando, falavam, meu sonho é que o mundo vive em paz. A gente nem sabia o que era paz.
o meu sonho, eu sonho com que ninguém, né, passe fome. Quando nós nos deparávamos com pessoas na rua, pedintes, né, isso nos comovia, porque, nossa, nós temos comida farta, temos isso e aquele outro que não tem nada. Então, mas é nas pequenas coisas que nós fazemos essa transformação. Claro que nós não conseguiremos alimentar o mundo inteiro, mas nós podemos ajudar a um que está precisando. Podemos escutar um que precisa ser escutado. Podemos dividir aquilo que nós temos, né, às vezes sobrando, com aquele que nada tem. Então, são pequenos gestos. Esses são os materiais. E os outros? Que são também muitíssimos importantes. Porque a caridade, segundo nos traz os Espíritos, e como Jesus praticava, é o quê? É benevolência com todos, ser bom com todo mundo. Ser bom significa não só materialmente, mas também em outras formas, aprendendo a ser indulgência, né? Indulgência com as imperfeições e perdão das ofensas. Claro que tudo isso é muito complexo, mas nós podemos ir expandindo, porque isso era a caridade segundo Jesus. Mas nós podemos ir expandindo. Se eu não consigo ser bom com todos, eu vou conseguir ser bom o máximo que eu puder hoje. Como que eu posso ser bom hoje? Né? Como que eu posso ser indulgente? Se eu não consigo ser indulgente com todo mundo, porque eu ainda não aceito determinadas situações, eu já posso ser indulgente lá em casa, com o meu próximo mais próximo, seja com meu filho, seja com meu pai, seja com meu irmão, seja com companheiro, com mãe, compreendendo que cada um de nós ainda está em processo de crescimento. E se nós não somos perfeitos, o outro também não é perfeito. Então, essas indulgências no trânsito, gosto de falar desse assunto, né? Indulgência no trânsito, porque o trânsito é bem desafiador, né? Então, nós precisamos aprender a ser indulgentes no trânsito, ser indulgentes com aquele que, muitas vezes, por não ter aprendido ainda nos lesa em alguma situação. Não no sentido que ele não precise cumprir com as atividades, com as questões regulamentares de leis, mas no sentido do nosso coração trabalhar, né? Não ficar apegado a isso, né? E sem aquele sentimento de vingança. E perdoar. Se nós também não podemos perdoar ainda aquele que nos trouxe tantos males, que nós já comecemos a querer, pelo menos, dar o primeiro passo em perdoar. E perdoar, né, existem as várias nuances. Então, são esses ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Pouquinho, né? Falei bem resumido. Ele nos ensinou tantas coisas, nos ensinou a aprendermos, a nos perdoar também, né? A mudar, a cair em nós e fazer o retorno quando ele traz o filho pródigo, né? Aquele que caiu em si, porque às vezes a gente cai em si e fica preso ali na culpa, né? E aí ele trouxe a história do filho pródigo, dizendo que quando a gente cai em si, que a gente possa retornar com humildade, né? Sabendo que erramos, que todos erramos, mas com o desejo verdadeiro de se autotransformar, de mudar, de fazer, né? João Batista convidava, né? Arrependei-vos, né? Para nós fazermos a metanoia, essa transformação mental, de retomar a caminhada, refazer a caminhada de uma outra forma, né? Ele nos mostra que ele nos convida, né, a sermos como crianças, ainda campagrantes, que somos espirituais, aprendendo, buscando, mas buscando nele, né, essa força, essa coragem, com a humildade de querer aprender. Então, são muitas as lições que Jesus nos trouxe para essa transformação. E quando nós, em algum momento, em algum nível,
começamos a desenvolver em nós essas virtudes, nós estamos trazendo Jesus para o nosso coração. Ele sabe que nós não somos perfeitos ainda, mas ele também sabe que muitas vezes nós nos esforçamos, ainda não conseguimos ser, porque neste momento, nesta existência, não dá para sermos perfeitos ainda, porque nós estamos de acordo com o momento em que estamos. Se nós estamos aqui, é porque nós precisamos aprender as questões daqui e aprender a atravessá-las, até que um dia nós possamos olhar e falar assim, né? Como eu não sou mais a mesma, já mudei tanto no sentido de moralmente, olhar para trás e falar assim, olha, eu não faço mais isso, graças a Deus. Mas aí eu entendo aquele que ainda faz, porque cada um está no seu processo. Se nós já subimos um degrau, o outro talvez nem esteja no outro degrau. E é isso que Jesus nos mostra, porque quando ele fala assim, olha, não vou deixar nenhuma ovelha para trás, se eu tenho uma ovelha. Aí ele conta, né, a parábola do bom pastor, é aquele que cuida das ovelhas, ele cuida de nós. E ele não deixa ninguém para trás. Ele vai buscar aquela que está perdida. Muitas vezes nós somos essa ovelha perdida que Jesus vem buscar. Aí traz de novo para o redil. Às vezes somos teimosos também, meio rebeldes, mas aí Jesus está ali, nos conduzindo. Uma hora nós vamos chegar, né? Aquilo a que nós propomos, nos propomos, a nossa missão. A missão nossa hoje é a nossa autotransformação, através do bem que podemos fazer pelo outro. Né? Então vamos lá, que eu falei muito, ainda tem aqui a Joana aqui. A Joana traz aqui. Nenhum vulto destacou-se no cenário da humanidade conforme a criança da Gruta de Belém, que se transformaria no mais extraordinário de todos os tempos. Ninguém tem dúvidas disso. Ninguém. Né? Jesus, esse nome, ele dividiu todos, mesmo aqueles que são de outras religiões, respeitam o seu nome. Porque Deus é um só, né? E Jesus é o nosso governador, ele que toma conta desse planeta. E ele, desde a manjedoura, ensina essa simplicidade, essa humildade. Isso ele poderia escolher onde nascer, ele escolheu nascer na simplicidade, o ser puro, o nosso modelo. Né? Nos livros dos espíritos existe aquela pergunta, né, de quem é o ser, né, mais perfeito que já pisou o planeta. Jesus, nosso modelo e guia. Ele é o ser mais perfeito, ele é a luz que nos ilumina, ele é o nosso sol. Aí ela diz assim, por essas e outras razões, o Natal de Jesus assinala uma nova era para a humanidade em razão de sua singularidade e dos objetivos especiais para os quais ele tomara as vestes humanas. Imagine um espírito puro ter que adentrar um corpo denso, muito materializado. Muito amor para que isso aconteça, né? Para vir nos ensinar. E, à medida que Jesus é luz e veio a este planeta para trazer lições tão sublimes e importantes que atravessam gerações, há mais de 2000 anos, elas estão aí. Ele trouxe com ele o progresso, que por mais longo que pareça, na época de Jesus, nós temos as mulheres subjugadas, as crianças nem não tinham uma importância, tanto que Herodes, na época de nascimento de Jesus, manda matar muitas crianças, porque na sua loucura ele não compreende, ele achava que o rei que viria era um rei com espada para tomar o seu poder. Né? Mas Jesus é rei, um rei que veio com a simplicidade nos convidar a sentar com ele no trono através do amor, né, do bem que podemos fazer. Bom,
É, apesar disso, ele veio edificar o monumento da paz nos corações e alterar para sempre os conceitos sobre a vida e a morte, de tal maneira que ficou insuperável o seu ministério. Então, ele veio trazer a paz, ensinar o que é a paz, né? E os seus exércitos, seu exército é o exército, né, do amor. O seu ministério é o amor, o perdão, o acolhimento, porque ele acolhia aqueles que eram os pares da sociedade. Às vezes, nas minhas reflexões, eu pergunto, será que se Jesus estivesse aqui, né, no meio de nós, fazendo o que ele fazia, como será que nós reagiríamos diante dele? Será que nós iríamos condená-lo novamente? Ou será que nós iríamos aprender com ele? Então, assim, estamos em processo de aprendizado ainda, né? E aperfeiçoamento. Mas cabe a nós perguntarmos, e se Jesus era diferente pelo seu magnetismo, pela sua bondade, pelo seu amor. Mas será que se hoje ele fizesse o que ele fez, como será que nós reagiríamos? Às vezes eu me pergunto, e é uma pergunta que cabe a cada um de nós também. Como será que nós reagiríamos com ele? Mesmo sabedores já de tudo que nós já sabemos, será que nós reconheceríamos Jesus? Ou será que ainda estamos presos ao mundo da matéria, né, ao poder, às glórias terrenas? Bom, então ele demonstrou que o amor é a força mais poderosa do universo, porque sendo manifestação do Pai, é a alma da vida e a vida do ser. Então, é o amor. O amor é a lei é o amor. E aí, meus irmãos, ele apresentou também a sua ética, aquela ética, né, que é através da felicidade, onde ele trouxe as bem-aventuranças, né? Então, viveu-a em todos os momentos de sua existência entre nós. Em nenhum momento, não existe nenhum momento da vida de Jesus que nós possamos dizer que não foi sob a ética do amor. Em todos os momentos, em cada um deles, ele agiu com a ética do amor. Então, esse é o nosso Jesus, o nosso caminho, verdade, vida, o sol que nos guia nessa existência, para que nós possamos a cada dia também fazer com que nós nos brilhe. Lembro de uma música que eu cantava na infância, que chamava Num campo de girassóis, só com corações eu quero cantar. Enquanto esse mundo gira, quero fazer corações girar, girar como a luz do sol, da felicidade da tua luz. Porque só tem sentido a vida iluminada por ti, Jesus. É uma música que eu cantava na infância e é linda, porque ele é o nosso sol e o girassol, né, se volta para ele. Que nós possamos ser esse girassol, voltar para ele. E fazer aqui, ó, com que ele nasça em nosso coração todos os dias. Fazer desse coração a manjedoura. Esses dias eu ouvi do palestrante, a manjedoura, para que ele nasça, aquela criança linda, nos convidando desde o primeiro dia a sermos simples, humildes, bondosos. Bom, exalou a ternura na incomparável canção das bem-aventuranças, ofereceu o mais expressivo legado de beleza e vida que se conheceu. Dividiu o tempo em antes e depois dele, imortalizando-se na autodoação, quando se permitiu imolar em duas traves grosseiras que se transformaram em asas de luz para a ascensão ao infinito. Ninguém, jamais semelhante a Jesus. De algo ruim, né, uma cruz ignóbil, a cruz da ignorância, elas se transformaram em asas, né, asas da evolução, asas de luz para transformar a nossa vida também.
porque com a sua vinda ele mexeu com tudo que tinha por ali e ainda mexe em nossos corações. Então, meus irmãos, que nós possamos lembrar que o Natal é todos os dias, e não só uma festa onde nós nos reunimos uma vez ao ano. É todos os dias na nossa vida. É todos os dias quando nós fazemos o bem. É todos os dias quando nós estamos em provação, e essa provação vai nos fortalecer, porque através da provação a nossa fé também precisa se fortalecer. Não estamos em nenhum momento só. Ele falou que estaria conosco até o fim, e Ele está. Ele nunca nos abandona. Muitas vezes somos nós que o abandonamos. Então, que nós possamos estar sempre unidos com esse Jesus. Seja o pequenininho na manjedoura, seja o Jesus iluminado, que vem nos convidar a segui-lo. Então, que nosso Natal seja todos os dias. Todos os dias. Que Jesus brilhe aqui no nosso coração. Que nós possamos fazer como um girassol que está sempre voltado para o sol. Levando luz para onde pudermos e alegria aonde pudermos levar. Então, aqui, terminando já nos nossos momentos finais, utiliza-te das vibrações do Natal para refazeres os caminhos por onde tens jornadeado, modificar o comportamento para melhor ao embalo da sua voz cariciosa e experimentar a inefável alegria do bem no próprio coração. O Natal é a representação do grande momento em que a humanidade recebeu no teu seio aquele que é vida, luz do mundo e excelente Filho de Deus, vinculando todos os seres humanos, animais e vegetais na condição de irmãos sobre a fatalidade do bem. Então, o momento do Natal, que se antecede um pouquinho o Ano Novo, é para nós refletirmos na nossa vida. Por onde eu tenho andado? O que eu tenho feito? Que bem eu tenho feito para o mundo, para mim, para aqueles que são próximos a mim? Que nós possamos refletir que Natal é todos os dias, que Jesus pode nascer todos os dias no nosso coração. Então, meus irmãos, eu vou encerrar por hoje, não com uma prece, mas com outro poema, e agora é de Casimiro Cunha, também do livro Antologia Poética do Natal, e em seguida nós ficaremos com o passe. E aí nós temos aqui, Bilhete de Natal. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo seus carinhos do Pai. Mas escuta, não te esqueça, na doce revelação, que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Muito obrigada a todos, um Feliz Natal, e que nós possamos realmente trazer Jesus no nosso coração. Assim seja. Fique em paz. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que,
em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.